Primeiro jogo e primeira vitória. Santos começa o ano muito bem lá em Ribeirão Preto, 1-0 contra o Botafogo, e nós estamos aqui porque falamos de Santos. E hoje vamos fazer esse pós-jogo desse jogo que não foi bonito, mas os 3 pontos vieram. Exatamente. Muito bem, você deu moral pros caras aí. Muito bem não foi. É aquela performance dos caras que Isso aí, amassaram a bola dos dois lados. mal. Mas o importante é que o resultado trouxe confiança e para um Sim, início de trabalho é sempre útil. sempre. A gente vai fazer alguns comentários aqui, alguns destaques da partida. Pode começar aí pelos nomes que você acha que merecem um holofote maior. Sim. Vamos só pincelando rapidinho aqui. João Paulo não comprometeu, fez uma boa defesa, só uma bola aérea ali que foi mais ou menos, né? Que a bola ia pra linha de fundo, ele espalmou. Joaquim Problema também não crônico, né? comprometeu, ok. Gil, os dois sentimos um pouco inseguro em alguns lances, não sabia o que fazia. Felipe Jonathan pra mim o mesmo de sempre, e pra ti? O Felipe Jonathan não apareceu muito no jogo, nem no ataque, onde é o maior Forte destaque dele. dele, e Isso. atrás ele acaba deixando aquele espaço que a gente já está acostumado, né? É, meio mais ou menos, aquele meio Mas aí tem que abaixo, botar na mas conta também do ok. retorno e de um ano sem jogar. É, Calma, mas torcedor, calma. não vou criticar, mas pra mim foi aquela nhaca de sempre. Aderlan, pra mim, surpresa positiva, não foi aquele, meu Deus, mas assim, superiorzaço a todos os laterais dos últimos 2 anos aí, dos laterais direitos do Santos. Assim, um jogo também não quer dizer muita coisa. Mas assim, acertou alguns cruzamentos, decente. Você? Lateral que acerta cruzamento no Santos merece estátua. Nos últimos Certeza, anos, com a referência que a gente tem, então, decente. Aí, Pituco e João Schmidt pra mim, bem mais ou menos os dois, meio sumidos. Pra você? tecnicamente não comprometeram e eu faço destaque para entrega. Entrega do Pituca, Sim, principalmente, é um cara que em todos os lances ele aparece e não desiste de bola nenhuma. E sim. até por isso atribuo o cansaço físico dele, né? Aos 38 do É. primeiro tempo, a gente estava conversando, ele já estava demonstrando Sim. que estava Tem aquela ofegante. questão da falta de ritmo e ele se entrega muito, acabou cansando mais cedo. Como o time inteiro do Santos tá bem cansado Exatamente. cedo e lá tá fazendo calor. É isso. Juliano, vamos expor nossas opiniões que são um pouco divergentes. Eu achei o Juliano, ele foi bem nos lances que acertou. Lembramos de 3 aí. Assistência, pra mim foi o melhor lance do Juliano no jogo. Um passe pro Pedrinho que saiu cara a cara, um passe pro Guilherme que foi um bom lance, ele levou e acabou a zaga chegando. Mas assim, esses dois acho que foi um pouco mais ok, não foi nada de absurdo, acho que os dois estavam um pouco mais livres. E no passe do gol, assim, ele fechou na marcação, belíssimo fechamento, assim, coisa que o Lucas Lima não fazia, ajudava na marcação. Só que eu acho ele um 8. Ele não faz aquele papel que eu cobrava muito do Lucas Lima, que é o do meia, vir e distribuir o jogo, porque o jogo do Santos estava amarrado, o pessoal estava cansado, e mesmo assim a nossa bola estava rolando muito de pé em pé, passando pelos zagueiros, até chegar no outro lateral, até chegar no outro ponto e tocando pra todo mundo. E isso acho que atrapalhou o jogo. Eu gosto de meia que venha buscar, essa é a função do meia, vir buscar o jogo e desafogar o jogo. Vir levantar a cabeça, ele tem um bom passe, ele vai colocar o ponta, ele vai fazer a virada do jogo, ele vai desafogar isso. Que acho que faltou muito no jogo do Santos de hoje, acho que ele ficou um pouco sumidinho. Ai, Eu passo acho os que é comentários. expectativa versus realidade, né? A expectativa que a gente tem com o Juliano. Ele, como você falou, não é um meia de ofício, não é aquele cara 10 Sim, clássico que vai jogava botar de a 8 no bola. Corinthians, né? É um 8. Então a gente tem que ter uma expectativa diferente. Mas a cada vez que você fala, a minha discordância está diminuindo um pouquinho, tá? Eu concordo que não só ele, como todos os jogadores do Santos, foram de momentos, de lances específicos. Sim, Porque o jogo foi O chato, que, o pros dois que, lados. sim, o que teve hoje foram lapsos de Isso. todos. Quem teve um bom momento foi um lapso daquele Exatamente. O lance Juliano, X. para mim, teve três bons momentos que coincidiram com os três melhores do Santos. Sim, Os três lances onde a gente teve finalizações mais claras de gol. Uma delas, a última, que foi a bola enfiada pro Otero dentro da área. Então, acho que no que ele se propôs a fazer, né, de dar assistências, de ser o cara que encontra os atacantes, uhum, ele fez bem. fez bem. Só que em volume de jogo, concordo contigo, ficou devendo porque o time inteiro ficou devendo. E talvez porque a nossa expectativa quanto a ele na posição que Sim, ele joga e que ele de fato sabe fazer são diferentes. sim. Também tem a questão do técnico também, não sei se o cara ele pede pra ele ficar plantado ali ou Pode ser. se pede pra voltar. Porque o técnico hoje gosta de inventar uma moda, né? Bom, partindo pros dois pontas, eu acho que os dois ou correm ou pensa, acho o Guilherme melhor.
mais disciplinado defensivamente, marcava melhor, tanto é que o Aderlan sofreu um pouco mais na direita, por conta do Pedrinho não marcar tanto, quanto o Guilherme fechou o Felipe Jonathan legal ali na esquerda. E o Guilherme, assim, pra mim o voto positivo dele é a disposição física, mesmo no final do segundo tempo, tava correndo muito. Mas assim, o último pensamento dele antes de definir uma jogada, abaixo. Sim, Ele pecou em muitos momentos de lances assim que não precisava. sim. Inteligência não é o forte de nenhum dos Sim, dois, né? E o forte dos dois é velocidade. Só que quando isso. você tá ansioso, principalmente em uma estreia, por um clube tão grande como o Santos, a velocidade ela perde o controle. E pra mim, o ponta que não volta para marcar, mas faz a sua parte lá na frente, quando a bola chega nele, não é um grande problema. O fato é que o Pedrinho não fez a sua parte e não voltou para recompor. Sim. Aí complica. O Guilherme, nesse jogo pelo menos, demonstrou mais vontade e foi mais protagonista ali no jogo. Várias bolas Foi um em dos que ele. melhores do time do Santos, assim. Sim, sim, foi um dos melhores do time de Santos. Julio Furt, pra mim, ele ficou encaixotado. Sim. Caiu no esquema tático do português, não tem jeito. Não tem jeito. Pra mim, o Furt é um cara que ele rende melhor no final do jogo. Aquele segundo tempo, precisando de uma bola na área, um cara brigador ali, bater no meio dos zagueiros e arrumar um gol, igual todos os gols que ele fez pelo Santos. Eu acho que é o forte do Furt, assim, começar o jogo quando todo mundo tá com gás, ele sempre fica um pouco pra trás, assim, dos outros jogadores, porque falta velocidade, falta. Por mais que ele seja um jogador inteligente, consegue às vezes dominar, fazer o pivô, limpar uma jogada e tocar, ele falta um pouco de malemolência, assim, e Sim. velocidade. Eu Não acho que o que marca falta tanto, para né? ele é variação na forma de jogar, porque hoje, na minha visão, a performance dele foi afetada porque o time não jogou do jeito que precisa para potencializar o futebol dele, Pode né? ser. O time não cruzou várias bolas na Isso, área, não tem que ter jogou uns pontas para que vão ele. mais pro fundo e cruzem melhor. Porque os Exatamente. nossos pontas foram pro fundo até, o E Guilherme cruzaram de qualquer principalmente, jeito. cruzaram de qualquer jeito, assim. Você Cruzaram só para a bola chegar na passar. área. Vou até dar um adendo aqui na entrevista de apresentação do Aderlan. Ele cita um ponto que assim, ir no fundo e cruzar não é só ir no fundo e jogar a bola para a área. O cruzamento é um passe, você tem que olhar e Exatamente. buscar o atacante. Entendeu? E aí ele fala que ele vai tentar isso, né, o Aderlan. Assim, até que acertou os cruzamentos e tal, mas essa frase que ficou, que eu gravei até, porque assim, você ir no fundo lá, Lucas Braga, e olhar, e tipo, nem olhar para dentro, ou olhar e chutar de qualquer jeito, muitas vezes o próprio zagueiro tira, ou às vezes a bola vai e fica fácil pra zaga. Ela vai baixa, não vai na cabeça, às vezes nem tá na direção do teu centroavante. Então, É a famosa escola Madison, né? é, O marcador tá lá, ele chuta em cima do marcador. Ele sim, escolhe, ele sim. chuta em cima. Lucas Braga também. Pois é. Bom, Otero, 12º homem no jogo de hoje, entrou, fez um golaço, pra mim me surpreendeu. Não lembrava dele com a bola nos pés rolando, só de cobrança de faltas. Pra mim, foi bem. Me Sim. surpreendeu, superou minhas expectativas. Nesse pequeno recorte de um jogo que a gente tem, ele tá pedindo passagem no lugar do Pedrinho, que teve uma Com performance certeza. abaixo. É óbvio que, na minha visão, o Carille não vai de imediato colocá-lo como titular no lugar do Pedrinho, até por uma questão de gestão de grupo. Sim, Mas é um cara que talvez ganhe mais minutos do que teve nesse jogo no próximo contra a Ponte em casa. sim. É um cara que participou muito do jogo Golaço. e é até rápido, né? Um jogador rápido. Sim, Eu sim, também não lembrava dele fora de lances de bola parada, seja sim. escanteio ou falta. E golaço, né? Absurdo. Tá. E Casares, o companheiro de balada. Casares teve uma bola enfiada boa ali Sim, lá pro da Guilherme zaga, o não, pro William, lançamento né? pro William, sim. Pro William, que o William dribla o goleiro do E pisa Botafogo, pro Pituca. teve boa visão, mas de modo Só geral isso, eu não percebi ele mais ou participando menos. muito do jogo. Eu lembro de uma bola também na defesa que ele vai tirar na linha de fundo, chuta em cima do atacante do Botafogo, a bola volta para ele e aí sim ele consegue tirar. Né? Mas fora esses dois lances, eu não lembro dele muito participativo no Sim. jogo. Aí tanto o Rincon quanto o Bigode achei Decentes. meio sumido, mas assim, ok, decente. O Rincon nem pegou tanto na bola, o Bigode ainda pegou mais, né? Teve esses lances assim, flutuou legal, talvez vale até testar ele como titular no lugar do Furt. Eu acho Falei. que o ponto-chave do Bigode é a movimentação, né? Ele confunde muito a marcação adversária
e também acaba criando espaço para quem joga do lado dele. É um cara que potencializa jogador. E era uma visão que a gente tinha, né? Já do Bigode, alguns anos atrás, quando a gente já pedia o Bigode aqui no Santos, que é um cara que potencializa quem ele joga do lado, exatamente por dar espaço para os caras entrarem na área, para os caras abrirem a lateral, enfim. Sim. Sabe se posicionar, tem boa técnica. Assim, não é o Exatamente. mesmo bigode de antes. Assim, não achei que, absurdo, mas pelo furo de ter sido abaixo, eu acho que vale testar ele antes do talvez o Morelos chegar. Mas assim, não pode queimar o Furt ainda, acho que Sim. São melhorando três o perfis, entrosamento ali. são três perfis de centroavantes diferentes Diferente. e é importante ter isso no elenco porque Sim. cada jogo vai se demonstrar de uma forma. Sim, eu vi também que o Morelos estava treinando pela ponta direita, que pelo que Legal. falaram, fazendo mais assim um ponta direita de entrada na área em diagonal, assim, mais de força. Mas isso a gente vai vendo pros próximos jogos, né? Exatamente. Acho que hoje foi isso, né? Para resumir e fechar a conta, jogo feio, 3 pontos Jogo vieram, feio, que bom, amarrado. amarrado. Mas o que importa é a vitória, né? Não tem jeito. Exatamente. Classificar é obrigação, como não foi Obrigação esse feito ano, não tem jeito. nos últimos 2 ou 3 Sim, anos. E o primeiro passo foi dado. com Esse foi o certeza. nosso primeiro vídeo de pós-jogo do Santos profissional, né? Nós temos aqui no Sim, canal um pós-jogo da um vídeo de Copa? pós-jogo da Copinha. Sim. Então a gente já pede para que você dê essa moral pra gente. A gente tá aqui no sábado à noite, 10 horas da noite gravando um vídeo aqui. Poderia estar tá numa baladinha, tá num barzinho, mas eu tô aqui, ó, com a Osso. minha mini pizza, tá? É isso E aí, comemoração, não tem jeito. falando do peixe 1-0 contra o Botafogo, fora de casa. É Então isso dá essa aí. moral pra gente, curte aí, Compartilha comente. esse vídeo, posta no Exatamente, Instagram, manda pro tio, pro primo, pro amigo, pro corintiano que tu conhece, pro palmeirense, pra todo mundo. Vamos fazer o canal crescer, começando o canal aqui no ano de Série B. Muito complicado, mas a gente tá aqui pelo amor ao Santos Futebol Clube, não tem jeito. exatamente. A gente se vê no próximo vídeo e você já sabe, aqui nós falamos de Santos. Valeu!